O que podemos dizer sobre as manifestações de 7 de setembro à luz do diálogo? Nos últimos dias, muito se falou sobre esse assunto nos diferentes meios de comunicação e, frente a isso, algumas pessoas me enviaram mensagens pedindo para comentar as conversas, interações que estavam acontecendo nas redes sociais em relação ao tema. Comentar à luz do diálogo, como que o diálogo estava presente ou ausente, e para isso me enviaram alguns tweets. Logo, esses tweets que eu analisarei aqui têm, obviamente, uma certa limitação. Por conta da sua brevidade, das frases curtas, pode ser que eu assuma, interprete coisas em relação ao que a pessoa disse que não necessariamente correspondam com a sua ideia. Mas a proposta desse vídeo não é necessariamente dizer ferrenhamente o que o outro quis ou não quis dizer, mas pensar sobre esses aspectos do diálogo e do não diálogo para que possamos reconhecê-lo e, quem sabe, transformar a nossa própria forma de pensar e agir em relação às questões referentes às manifestações. Muito bem, o primeiro ponto diz respeito a uma ideia que me chamou a atenção em dois tweets. A ideia de povo brasileiro, de Brasil. E foram dois tweets que tratam dessa questão de maneira muito similar, mas eles são de posições opostas. O primeiro vai dizer o seguinte: campanha #ForaBolsonaro promove mutirão nacional neste sábado, convocando o povo brasileiro para o grande ato do dia 7 de setembro. E o segundo vai dizer: em 7 de setembro, todo o Brasil sairá às ruas para lutar por liberdade, sempre ao lado da Constituição e da democracia. E o que eu acho interessante aqui nessa ideia de povo brasileiro, de todo o Brasil, é o de tentar, a gente pode interpretar como uma tentativa de colocar o nosso grupo, aquelas pessoas que conosco concordam enquanto os brasileiros e as brasileiras. Ou seja, se eu estou chamando todo o Brasil para ir para a manifestação que defende A, em vez daquela que defende B, o que pode estar implícito aí é a de que as pessoas que lá estão comigo, com o meu grupo, defendendo as ideias que a gente acredita, elas representam o povo brasileiro. E aquelas que estão fora, que não concordam, que dizem que o que estamos dizendo é equivocado, essas não são o povo brasileiro. E da mesma forma, o oposto também é verdadeiro, né? O outro grupo, que também convoca o povo brasileiro para ir como um todo, pode estar dando implicitamente essa mensagem. E isso é bastante perigoso se assim for interpretado, se assim as pessoas acabarem se percebendo enquanto um representante do povo brasileiro como um todo, nós que pensamos dessa forma somos Brasil e vocês aí não, isso acaba fomentando a lógica do nós versus eles. O nosso time versus o deles, a nossa tribo versus a deles, a nossa bolha versus a deles. E cria a ideia de que nós somos bons, somos representantes do bem e os outros são o representante do mal. E, portanto, devem ser combatidos, porque, afinal de contas, são uma ameaça para nós, são uma ameaça para as pessoas que a gente ama, são uma ameaça para o país. E isso fomenta um distanciamento e uma disputa entre inimigos. E entre inimigos, o que vigora é a tentativa do extermínio do outro. Isso é bastante ruim em termos de diálogo, porque atrapalha a capacidade de compreensão e de colaboração dentro, inclusive, daquilo que são os princípios da democracia. Um segundo ponto que a gente pode tratar diz respeito à generalização em relação ao outro. Olha só o que esse tweet diz: desde que não seja no mesmo horário e local, qualquer um pode se manifestar pacificamente. Aqui, imagino a pessoa esteja fazendo alusão ao fato de ter as duas manifestações pró e contra o governo acontecendo no mesmo dia. E aí a pessoa continua: resta saber se vão manter uma distância das manifestações para que os esquerdistas que adoram uma violência não causem confusão na manifestação das famílias. Aqui há uma generalização, acreditando que os esquerdistas adoram uma violência. Ou seja, há uma crença aqui, uma convicção de que toda pessoa de esquerda gosta
de violência. E isso não necessariamente é verdade. Só que essa crença, ela fomenta aquela lógica do nós versus eles. Porque os esquerdistas são violentos, são perigosos, são o inimigo. Então isso vai criando aquele quadro negativo. Aqui, esse caso em específico está falando dos esquerdistas, mas o oposto também vale, tá? Também vale para o outro lado. E um terceiro ponto bastante importante aqui de ser reconhecido e que fomenta a incompreensão, fomenta o não diálogo, é o xingamento. Então a gente tem um primeiro tweet aqui que vai dizer: 7 de setembro, não tenham medo de ir para as ruas. Os locais dos atos do grito dos excluídos foram marcados longe dos gados. E aí, aqui, acredito eu, fazendo referência a quem é pró-governo. E em contrapartida, né, na oposição, tem um outro tweet que vai dizer: vai ter conflito em Brasília, já tem petista embarcando para tentar tumultuar as manifestações do 7 de setembro. E aí tem a foto de um burro, um animal, embarcando numa van. E então esses três pontos, essa perspectiva de fazer o nós versus eles, o nosso grupo que representa o bem contra o grupo deles que representa o mal, a generalização do outro grupo, o outro grupo que ele é muito ruim, todo mundo que está lá naquele grupo ele é do mal, necessariamente não tem como a pessoa ser outra coisa além de várias coisas negativas e, portanto, começar a agir com violência em relação àquela pessoa, seja a violência verbal, a violência simbólica ou a violência física, isso tudo fomenta o não diálogo, fomenta a incompreensão, fomenta a competição de anulação do outro e pode criar conflitos bem perigosos no dia da manifestação, das pessoas acabarem se agredindo, se machucando e, por que não, até morrendo. Então vejam como é muito importante a gente conseguir perceber esses elementos que estimulam a incompreensão, que estimulam o não diálogo e, portanto, tem uma série de consequências perigosas para as nossas relações, tanto aquelas relações mais cotidianas, pessoais, quanto essas que estão acontecendo nas redes sociais. Se você tiver algum outro ponto que gostaria de que eu comentasse, analisasse, envie aqui nos comentários ou me escreva pelo e-mail da 3C Diálogo, que é 3c.dialogo@gmail.com, que ficarei feliz em ler e, se possível, atender a sua recomendação. Espero que esse vídeo tenha ajudado cada uma e cada um de vocês a pensar sobre essas questões para que juntos possamos tomar cuidado com o não diálogo, tomar cuidado com essa forma de pensar e de agir que pode acabar trazendo prejuízos bastante grandes para a gente. Então fiquem bem e até o próximo vídeo.